Pessoal, vou para mais um vídeo. Agora o problema é o problema 12 do capítulo 28. Ele diz que no instante de tempo T1, um elétron que está se movendo no sentido positivo do eixo X penetra em uma região onde existe um campo elétrico E e um campo magnético B, com E paralelo ao eixo Y. A figura 28.36 mostra a componente Y da força total exercida pelos dois campos sobre o elétron, em função da velocidade v do elétron no instante t1. A escala do eixo horizontal é definida por Vs igual a 100 metros por segundo. Os componentes x e z da força total são zero no instante t1. Supondo que Bx é zero, determine o modo de E do campo elétrico e o campo magnético em termos de vetores unitários. Okay? Agora estamos com o problema 12. Okay? Problema 12. Se você olhar lá para o gráfico, ele diz que E é paralelo ao eixo Y, ou seja, E está nesse eixo aqui, vertical. Mas perceba o seguinte, que quando a velocidade é zero, você só tem, na verdade, se a velocidade for zero, você não tem campo magnético atuando, tem o campo, mas o campo não atua, não desvia a partícula, não tem força magnética. Então, o valor da força é negativa, ou seja, a força elétrica está para baixo. Como é um elétron, o elétron ele vai do potencial negativo para o positivo, então o campo estaria para cima. Okay? O campo elétrico para cima e a força elétrica para baixo. Note o seguinte, nesse ponto aqui, em que a velocidade é 50, que é a metade de 100, a força elétrica cancela a força magnética, ou seja, a força elétrica para baixo, a força magnética está para cima. Ok? O que me ajuda a falar sobre isso aqui, ou afirmar isso, é que note que a força resultante, a força total, componente são zero, a componente x e z. Ou seja, então a força magnética também tem que estar no eixo y. E tem que estar então para cima. Para cancelar essa força elétrica que está para baixo, para que no gráfico apareça esse ponto aqui, força total zero. Ok? Então, analisando o gráfico, eu posso dizer que a força magnética está para cima e ela vai cancelar a força elétrica quando a velocidade, o modo da velocidade for 50 metros por segundo, olhando lá no gráfico. Ok? Se isso for verdade, eu posso escrever em modo a força magnética é igual a força elétrica. Então, isso é Q VB, seno de θ. Isso aqui é Q vezes E. Ok? Mas note o seguinte, você está lançando a partícula, né? Você está lançando a partícula no sentido positivo de x. Ou seja, se você está lançando a partícula assim, o ângulo de V e B é 90. Então isso aqui vai dar 1, sendo de 90 a 1. Você pode escrever, cancela esse aqui. Você pode escrever que E é igual a V vezes B. Ok? Então o campo elétrico é V vezes B. Quando V for 50 metros por segundo, ou seja, o campo é 50 B. Então vamos chamar essa equação de equação 1. Pegando outro ponto no gráfico, por exemplo, esse ponto aqui, quando a velocidade for 100, ok? Quando a velocidade for 100, você vai ter a força resultante vai dar 2 vezes 10 a menos 19. Ou seja, a força elétrica está para baixo, a força magnética para cima
vai dar 2 vezes 10 a menos 19, olhando no gráfico, se a velocidade for 100 metros por segundo. Ok? Bem, mas quem é FB? Novamente, é QVB. O ângulo ainda é 90. Menos Q vezes E, que é igual a 2, 10 a menos 19. Ok? Colocando Q em evidência, vai ficar 100. Mas quem é B? B é E sobre 50. Da equação 1. Menos E, isso aqui é igual a 2 vezes 10 a menos 19. De maneira que isso aqui é 1,6 vezes 10 a menos 19. Você pode perguntar, mas não é menos porque é um elétron? Mas note que aqui é o módulo da força magnética, que é o módulo da força magnética. O menos vem da minha força resultante, que para cima é maior do que menor. Para cima está a força magnética, para baixo a força elétrica. Ok? 10 a menos 19 vezes, aqui vai dar 2 menos 1 vai dar E, vezes E é igual a isso aqui. Posso cancelar o 10 a menos 19. Então o campo elétrico vai ser 2 dividido por 1,6, que vai dar 1,5 newton por coulomb ou volt por metro. Ok? Encontrado o modo do campo, na letra B ele pede o campo magnético. Né? O campo magnético, a gente acabou de ver que é o campo elétrico sobre 50, ou seja, o campo magnético vai dar 25, campo elétrico, 1,5, campo magnético dividido por 50 vai dar 25 militesla. Ok? Como ele pede o vetor campo magnético, então o campo magnético na direção para cima, né? Ou seja, na direção J. Então, ele é o modo do campo, direção J, ou seja, B vai ser 25 militesla na direção J. Bem, pessoal, é isso aí. Continue acessando www.fisicabasica123e4.blogspot.com.br e a gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos.